A paz do Senhor para você que me acompanha por este canal. Hoje eu quero trazer para você mais um vídeo sobre apologética cristã e nesta feita eu quero trazer o assunto que está ali em 1 Samuel capítulo 28, versículo 7, na qual vai nos falar sobre o encontro de Samuel com Saul, onde gera ali muito debate, muita polêmica no meio teológico, né? Será que Samuel, mesmo depois de morto, ainda se comunicou com Saul? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. As religiões que têm um segmento reencarnacionista, como a religião espírita, entre outros, pegam com base nesse texto para querer provar ali que existe uma comunicação real entre vivos e mortos, né? E muitas vezes utiliza esse texto para querer comprovar essa sua ideia. Mas, na verdade, dentro do texto das Sagradas Escrituras, é possível que Samuel tenha realmente se comunicado com Saul? Isso é válido? Será que Deus permitiria tal coisa? É isso que nós vamos tratar neste vídeo aqui neste dia, tá? Primeiramente, é bom nós examinarmos a passagem ali como um todo, né? Envolvendo, entendemos o contexto que envolve aquela situação, né? Saul, nesse período, ele era rei de Israel e Israel vivia constantemente em guerra contra os filisteus, e nesse período Saul estava muito angustiado, Deus já havia rejeitado o seu reinado, né? E os filisteus eles vinham para atacar Israel, e Saul já tinha buscado de todas as maneiras invocar o nome do Senhor por intermédio de profetas, Deus não falava com ele, Deus também não falava com eles por intermédio do Urim, o Tumim, e também não falava com ele por intermédio de sonhos. Então Saul ele resolveu ir consultar uma feiticeira, né? E Samuel, nesse período que já havia morrido, então Saul resolveu consultar a feiticeira, pedindo para que ela trouxesse Samuel dentre os mortos, para que ele pudesse consultar a Deus por intermédio de Samuel. Quando Saul ele consulta essa feiticeira, a Bíblia vai nos falar ali no texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 28, esse episódio, né? E aí a Bíblia vai nos falar que naquele ritual que a feiticeira faz, aquela feiticeira fala, olha, vejo deuses subindo da terra. E ali Saul ele começa a perguntar qual era o formato daquela pessoa que subia, né? E a feiticeira fala que via um ancião de cabelos brancos, e ali Saul entende como se fosse Samuel, né? E ali tem toda aquela conversa entre Saul e o suposto Samuel que teria aparecido ali para ele naquele momento. E aí muitos, com base nessa passagem, afirmam que é possível a comunicação com os mortos, né? Outros dizem que não era Samuel, né? Nessa passagem, afirmam que era uma manifestação demoníaca ou até mesmo algo falso, né? Daquela feiticeira, digamos assim. Mas vamos lá, concernente ao contexto bíblico, a Bíblia permite ou não a comunicação com os mortos, né? A Bíblia ela é muito enfática concernente a isso, né? Existem várias passagens bíblicas que proíbem a comunicação com os mortos, né? Como por exemplo Levítico 19:31, Deuteronômio 18:11, também são passagens que proíbem essa comunicação com os mortos, e como também o primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 13, entre outros livros, né? E outros. Também podemos citar ali a passagem do rico e Lázaro, né? Onde a Bíblia vai nos dizer que naquela parábola ali, o rico fala para o pai Abraão, né? Pai Abraão, manda Lázaro que volta até a terra, a casa dos meus irmãos, para avisar eles para não virem para este lugar da qual eu estou. E ali Abraão vai dizer, né, que não é possível que isso aconteça e que eles têm Moisés e os profetas, né? Ou seja, a lei e os profetas, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Isso dando a entender que não é possível a comunicação dos mortos com os vivos. Também temos várias razões para acreditar que naquele episódio não foi Samuel que realmente apareceu para Saul. A Bíblia vai nos dizer que Samuel foi um profeta do Senhor e que nenhuma de suas profecias caiu por terra. Está escrito também ali, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, né, onde Samuel crescia ali em graça, né, perante Deus e os homens, e Deus nunca deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. E esse suposto Samuel que aparece para Saul, ele tem algumas falhas em sua profecia, como por exemplo, ele fala que Saul seria entregue aos filisteus, e na verdade Saul não foi entregue aos filisteus, né? Não foram os filisteus que mataram Saul. A Bíblia vai nos dizer que Saul ele cometeu suicídio e depois o seu corpo, né, os seus restos mortais, foram parar nas mãos dos homens de Jabes de Gileade. Então esse já seria o primeiro erro. O segundo erro é quando esse suposto Samuel fala que no dia seguinte, Saul e seus filhos estariam mortos, digamos assim, né?
E Saul não morreu no dia seguinte, né? Passam-se ali alguns dias ainda para que ele venha morrer. E não foram todos os filhos de Saul que morreram juntamente com ele, né? Morreu ali com ele Jonatas e acho que teve outro filho que agora não me lembro o nome. Mas ainda sobraram, por exemplo, Isbosete, né? Que depois vai reinar no lugar do seu pai Saul, Armone e também Mefibosete. Ou seja, não foram todos os filhos de Saul que morreram. Portanto, nós vemos aí que há alguns erros nessa profecia desse suposto Samuel, e algo que não poderia ser dele, já que a Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, certo? Então nós temos agora aqui dois motivos para crer que não era o verdadeiro Samuel ali, que estava falando com Saul. Primeiro, porque era proibido por Deus a consulta dos vivos pelos mortos, né? Então Deus não iria permitir que o seu servo Samuel conversasse com Saul, violando assim um dos seus princípios. O segundo motivo é que esse suposto Samuel, ele acabou proferindo ali profecias que não se encaixaram muito bem numa análise mais críticas, ou seja, foram profecias falsas. E o terceiro ponto é que o próprio Deus ele julga Saul, como está escrito lá em 1 Crônicas 10:13, pelo ato dele ter procurado a feiticeira de Endor e não ter buscado ao Senhor, né? Nos mostrando que aquela atitude seria uma atitude que Deus não estava aprovando e que, portanto, não foi algo do agrado de Deus. Então seria meio contraditório afirmar que Deus permitiu que Samuel voltasse dos mortos para conversar com Saul, sendo que ele proibiu isso enfaticamente na sua palavra, certo? Que não era permitida a comunicação dos mortos, e depois também ele acabou julgando Saul, né, permitindo até sua morte ali, como está escrito em 1 Crônicas 10:13, e um dos motivos pelo qual ele permitiu esses desastres sobre a vida de Saul foi porque Saul preferiu não buscar o Senhor, não se arrepender de seus pecados e preferiu consultar uma feiticeira ali e invocar Samuel. Então, por esses três motivos, fica bem evidente que não era Samuel ali que voltou dos mortos para falar com Saul, né? Primeiramente porque as profecias ali não batem, né? Não tem como bater, tem alguns erros naquelas profecias. Segundo, a Bíblia proíbe enfaticamente a comunicação dos mortos com os vivos, né? Deus jamais permitiria isso. Terceiro, Deus julgou Saul, né? Ainda que alguém dissesse assim, não, mas Deus é soberano e permitiu ali que Samuel voltasse para conversar com Saul. Isso não faz sentido porque é o próprio Deus que vem julgando Saul lá em 1 Crônicas 10:13 por esse erro grotesco que ele cometeu. Lembrando que Saul tinha procurado falar com Deus por intermédio do Urim, do Tumim, ou seja, por intermédio dos sacerdotes, né? Tinha procurado ali falar com Deus por intermédio de profecias, e Deus não falou com ele. Deus não falou com ele nem por profecias, nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos, que seria uma revelação individual. Então, se Deus não falou com Saul por intermédio dos meios convencionais, por que Deus falaria com Saul, então, por um meio não convencional, como foi o caso desta feiticeira de Endor ali, que supostamente teria invocado Samuel? Então, é um conceito antibíblico afirmar que Samuel voltou para conversar com Saul. Isso não tem base bíblica nenhuma, né? Então, fica provado nesse sentido que realmente Saul ali não conversou com Samuel, né? Ali nós temos pelo menos duas hipóteses, né? Ou foi uma manifestação demoníaca, que talvez se encaixe melhor nessa apresentação, que ali acabou tendo esse contato com Saul, ou realmente foi uma farsa daquela feiticeira, visto que não é o próprio Saul em si que tem um contato com Samuel. Saul não viu Samuel, quem viu um certo ser ali subindo da terra foi a feiticeira e não Saul. Então é provável que a feiticeira, como intermediadora, teria mentido para Saul, lembrando que Saul perseguiu os feiticeiros, e quando ela reconheceu que era Saul, ela temeu, e Saul ali, como um rei que perseguiu os feiticeiros, estava meio que exigindo que ela trouxesse Samuel do mundo dos mortos. Então, talvez também, como ela era intermediadora desse diálogo, né, ela pudesse também ali estar fingindo ou mentindo, ou realmente, se aconteceu algum diálogo com algum ser, esse ser seria algo diabólico. Mas fica subentendido biblicamente falando que em nenhum momento este ser poderia ser Samuel. Então, que Deus abençoe, espero ter esclarecido essa questão aí, né? Ter ajudado muitas pessoas que têm dúvida concernente a essas questões. Que Deus abençoe você e sua vida, em nome de Jesus. Amém.